cabeça do boi e uma pistola pneumática, que se chama uma pistola de atordoamento. Essa pistola, ela entra na cabeça do boi, faz uma inserção que tira totalmente a sensibilidade do boi. Não mata, mas ele fica insensível. E eles dizem que a partir daí não existe um sofrimento no boi. Só que ele é içado pelas pernas, fica de ponta cabeça. Vem um dos funcionários e faz uma degola no boi. E a partir dessa degola, ele de ponta cabeça, o sangue do boi escorre. Porque é no sangue que existe a vida, é no sangue que existe a contaminação também. E eu, enquanto ele falava sobre esse processo, imediatamente eu fiz um link com um processo que existe sobre o homem da morte e do pecado. O diabo, ele não quer fazer com que nós tenhamos um estresse, algo que possa ser muito bem percebido, mas ele causa em nós uma insensibilização. E a partir daí a degola é feita, o sangue esvai da gente, a vida se esvai, vai saindo de nós sem que nós possamos perceber e sentir isso. Sabe, o que nós acabamos de ler, Gênesis, aqui notadamente, nós podemos ver que existiu uma tentação original e um pecado original. Mas se você voltar ao primeiro capítulo, você vai conseguir ver o início dessa história. Não se sabe quanto tempo durou, mas Deus criou a humanidade. Deus fez toda a criação do universo. E nós cremos nisso, e eu não vou ficar debatendo aqui sobre criacionismo, evolucionismo, porque isso não faz parte do nosso pensamento. A criação nós não sabemos quanto tempo durou, mas Deus no capítulo 1, Ele vai criar todas as coisas de forma perfeita. E no capítulo 2, Ele vai fazer a obra-prima da criação dele. Até o final do capítulo 1, tudo já existia. E Deus faz um jardim, e Ele no capítulo 2, Ele coloca um homem e uma mulher. Olha, por que você diz que nós somos a obra-prima da criação? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E isso já é suficiente para você entender que nenhum dos seres criados foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus deu algo muito especial para o ser humano, que é uma opção de escolha. A Bíblia diz que no meio do jardim Deus plantou duas árvores. Uma que era a árvore da vida e a outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós podemos escolher entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso que esse texto vai dizer. Se nós escolhermos a árvore da vida, nós temos vida. Se nós escolhermos o significado da árvore, logicamente que essa árvore não existe mais no meio de nós, nenhuma nem outra, mas a figura das árvores, ela continua existindo no meio de nós. E nós hoje continuamos escolhendo entre uma e outra. Jesus conta uma parábola de um pai que tinha 2 filhos, que muitos chamam essa parábola de a parábola do filho pródigo. Eu prefiro chamá-la de a parábola dos filhos perdidos. Nós temos a figura de um filho mais novo, que ele pede a herança ao pai, e ele vai para uma terra distante, gasta essa herança dissolutamente, e a figura de um filho mais velho, que tem direito ao dobro da herança, fica na casa do pai, e mesmo assim esse homem, ele não conhece o pai. Ele está ali talvez por medo, talvez por interesse, mas aquele homem, ele não está satisfeito. E a vida não está nele também. E esse é o processo que nós precisamos enfrentar hoje, porque nós somos a obra-prima de Deus.
E Deus deu a cada um de nós a opção livre de escolha. É curioso falar sobre isso, porque até na administração da igreja, em liderança, nós temos muita preocupação com as vidas aqui. E muitas vezes a gente se depara com situações em que a gente precisa dizer, você não pode fazer isso, e você deve ir por esse caminho, não ir por aquele caminho. E muitas vezes eu confesso que eu não me sinto confortável em dizer para as pessoas o que elas precisam fazer. Sabe por quê? Porque quem faz isso é o Senhor. Deus, Ele nos dá a opção, e quando a gente tira essa opção, e talvez aí que esteja o meu desconforto, quando a gente começa a forçar demais a pessoa a fazer uma coisa que não seja legítima, essa pessoa pode fazer por obrigação. Isso seria uma falta de liberdade, mas não uma legitimidade no agir. Então nós precisamos, por nós mesmos, escolhermos o caminho que a gente precisa andar, concordam? E Adão e Eva, eles estavam no meio daquele jardim, eles tinham tudo, e eles tinham o que era principal, um elo de confiança com o Senhor, uma ligação com Deus perfeita, e por isso existe a obediência. A partir desse conhecimento que nós temos de Deus, nós obedecemos Ele livremente, sem fazermos força alguma. Eu costumo dizer lá em casa que eu tenho os meus filhos, né? E nós, como pais, a gente tem uma responsabilidade enorme na educação dos nossos filhos. Mas dentro dessa responsabilidade, eu preciso estar diante do meu filho, estabelecendo sempre uma conexão e uma conexão de confiança. Sabe, se eu falo para o meu filho, filho, não faça isso, e de repente ele olha para mim e vê uma incoerência, ele naturalmente vai perder esse elo de confiança. Assim, da mesma forma, na igreja, nós como pastores, nós olhamos para todos aqui, nós falamos, nós não podemos vacilar. Inevitavelmente, nós uma vez ou outra vamos vacilar. Mas aí existe a natureza humana e a necessidade que um ajude o outro, um levante o outro como igreja. Mas Deus não é assim. Deus é perfeito, Deus é longânimo, não existe erro nenhum em Deus em que nós possamos justificar uma mudança na direção do pecado. Nós não podemos perder essa confiança em Deus a partir de uma justificativa nele, mas nós, quando perdemos essa confiança em Deus, precisa ser entendido que essa perda diz respeito a nós mesmos, ao pecado que existe em nós e que toma conta da nossa vida. E Satanás é aquele que desde o início ele quer quebrar essa confiança, ele quer tirar de nós essa relação legítima com Deus e perfeita. Então ele vai minando a nossa vida, ele vai trazer a gente para um lugar onde a gente começa a olhar para a lei e a gente fala, isso não tem mais sentido. A gente olha para Deus e fala assim, mas Deus é um Deus muito soberbo, né? Ele é acima de tudo. Que isso? Como pode? E nós aqui vivemos nessa miséria. E a culpa, muitas vezes parece que essa culpa é de Deus, não nossa. Mas é certo que a culpa é nossa. O pecado por si só, o significado do pecado é errar o alvo. Então, quando nós pecamos, e existem as leis do Senhor, e essas leis, elas existem para nos mostrar o quanto somos pecadores. E a Bíblia diz que quando nós pecamos num só item da lei, nós somos culpados por toda ela. Então, quando nós erramos o alvo da lei, nós somos pecadores. Quando nós fazemos diferente da vontade de Deus para as nossas vidas, nós somos pecadores. Quando nós não entregamos a glória ao Senhor como deveria, nós somos pecadores.
Mas Satanás, e a Bíblia fala assim, a serpente na figura de Satanás, com astúcia, engana o homem. Para quê? Para levá-lo à morte. E nesse trecho da Bíblia nós podemos notar que existem 3 mentiras clássicas ali. Satanás vai falar algumas coisas para a mulher que nós podemos destacar e falar, ele continua ao longo de toda a história e hoje em dia falando para nós, faça assim, ou será que é assim mesmo? E essas 3 mentiras, elas dizem respeito, se nós pudermos agrupar, ao que Deus diz. Ele vai falar, será que Deus disse isso mesmo? Ao que Deus faz. Será que Ele faz assim mesmo? Essa forma de proceder do Senhor? E Ele vai dizer, se Deus é, será que Deus é isso que você está pensando ou Ele é algo diferente? Vocês notam que hoje em dia, a mentira principal de Satanás, ela diz respeito a essas 3 vertentes, ao que Deus diz, ao que Deus faz e ao que Deus é. Então, quando ele fala, quando ele coloca a dúvida sobre o que Deus diz, ele diz para a mulher, não é verdade que Deus disse para não comer de nenhuma das árvores? Irmãos, Deus disse isso. Deus vai dizer, lá em Gênesis 2,16, Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Ele te dá todas as coisas, meu irmão. Mas Satanás, com astúcia, ele já vem dizendo assim, não é verdade que Deus diz que tudo é proibido para vocês? Vocês são cristãos, mas as pessoas do mundo, elas têm tanta liberdade de fazer tantas coisas, elas podem beber, elas podem sair, elas podem frequentar todos os lugares, e vocês não podem nada, vocês só podem viver no meio de vocês. E ele começa a colocar palavras como se fossem na boca de Deus, a ponto da mulher virar e falar assim, não podemos comer, nem tocar na árvore do conhecimento. Deus disse alguma vez para a mulher que ela não poderia tocar na árvore? Ele só disse, não podeis comer. Mas a partir de uma investida de Satanás, nós vemos que a mulher já começa a ficar em dúvida, olha, a palavra de Deus é assim, mas não é tão liberal assim. Sabe, a Bíblia diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. E tudo que Deus diz, a palavra santa de Deus, que vem para nós, é para o nosso bem, é para o amor, é para que nós tenhamos uma vida plena. E muitas pessoas estão se enganando a partir do que Deus disse, da mentira sobre o que Deus disse. Eu pergunto, qual é a palavra que Deus tem para a sua vida em especial? Sabe, se eu espero saber o que Deus disse, eu sei o que Deus diz para mim. E se Deus é uma pessoa que se comunica comigo, eu preciso ter essa palavra especial para a minha vida. Deus me diz isso. Olha, Augusto, cuidado com a sua ansiedade. Hoje, o que eu tenho para esse mundo é isso. E você está sonhando com algo que não é verdadeiro. Então volta para mim, faz o que eu estou te mandando. Vai para aquela terra que eu te mostrarei. Mas Senhor, que terra é essa? Eu te mostrarei. Vai pela fé. E o que Deus pede de nós, no final das contas, é a fé. Ele pede para que nós façamos alguma coisa, mas sempre vai haver esse dispositivo de fé. Você quer que Deus fale com você em voz audível? Aí sim eu vou. Enquanto o Senhor não falar, eu não tenho essa palavra. Sabe, maior fonte de justiça que nós temos hoje, sabe qual é?
é a palavra de Deus escrita dentro desse livro. Eu costumo dizer que antigamente a palavra ela era falada, ela não era lida, porque poucas pessoas sabiam ler. Nós não tínhamos a disseminação da Bíblia como nós temos hoje. A partir de Gutenberg, 1600 e lá vai fumaça, se eu não me engano. Isso aí foi assim, começou-se a imprimir a Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia em todos os dispositivos eletrônicos, qualquer um. Eu tenho no meu celular todas as versões da Bíblia. Eu posso comparar elas ali, uma do lado da outra. Mas as pessoas não leem a Bíblia. Talvez tanto quanto na época de Gutenberg. Algumas pessoas leem. E essas pessoas, provavelmente elas estão angariando a palavra de Deus para a sua vida. O que Deus disse. Se você não tiver a palavra de Deus guardada no seu coração, assim como diz o Salmo 119, guardei a minha palavra, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se nós não tivermos essa palavra guardada no nosso coração, nós somos presa fácil de Satanás. E aí vem os falsos profetas. E os falsos profetas estão muito mais próximos do que nós podemos imaginar. Pessoas que se beneficiam do Evangelho, falando mentiras. Olha, uma mentira pregada para que ela possa ser levada em conta, ela não pode ser uma mentira muito distorcida. É algo sutil que vem para você. Como que nós podemos identificar uma mentira? Primeiro, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E eu falo, diante dessa igreja, todos aqui têm condição de conhecer essa palavra de Deus. Você tem condição de estudar várias coisas. Você tem condição de se debruçar no seu trabalho, se investir no seu trabalho, de ler livros financeiros, ler livros de educação, sei lá das contas, até de culinária. Mas muitas vezes você está sendo omisso no sentido de ler a palavra de Deus. E a resposta para a serpente, ela está na palavra de Deus. Deus não precisa falar com voz audível no seu coração, mas é certo que Ele falará. Existe a palavra rema, o logos é a palavra escrita, mas existe também a palavra rema, a palavra que entra no nosso coração e ela faz sentido, porque o logos é como se eu buscasse entender a essência daquilo que o autor original escreveu para o receptor original. Então eu estou lendo lá, sei lá, a carta de Paulo aos Filipenses, e eu estou tentando entender o que Paulo exatamente disse àquela igreja em Filipos. Ai, que legal, eu entendi. E aí eu começo a traçar um paralelo para aplicar na minha vida hoje. E aí vem o Espírito Santo. Senhor, me fala, o que isso tem a ver comigo? E o Espírito Santo fala, e ele não falha. Existe na Bíblia a figura dos religiosos, os fariseus, que eram os homens que liam a Bíblia. Esses caras, eles sabiam a Bíblia de cor e salteado, eles sabiam todo o Antigo Testamento, a lei, os profetas, mas esses caras, eles começaram a interpretar a Bíblia segundo as suas próprias conveniências, e eles começaram a criar coisas que não existiam na Bíblia. E aí quando Jesus chega, sabe qual é o resultado disso? Eles não conseguem identificar o próprio Deus que veio entre eles, o Messias tão esperado, que eles tanto esperavam, eles não conseguiram identificar. Assim, nós entendemos que o confronto, ele precisa continuar sendo multiplicado através da leitura da Bíblia, através da palavra que nós pregamos aqui. Se eu falo hoje algo para você, e eu vou falar assim, diante de Deus, nós estamos aqui buscando o bem das pessoas. Nós estamos aqui buscando a verdade para a vida das pessoas. Se eu falar para você, olha, cuidado com isso,
olha, lê a palavra tal, no versículo tal, porque isso tem a ver com a tua vida. Não deixe que a serpente engane você. Se eu falo isso para você é por amor, porque muitas pessoas já não falam com medo do confronto, porque a recepção das palavras, elas muitas vezes são mal interpretadas. Olha, esse cara só quer chamar minha atenção. Olha, esse sujeito, ele só está querendo me criticar. E não, nós queremos, na verdade, trazer vida para você. A vida não que está em nós, mas a vida que está no Senhor. A vida que é pregada através dessa palavra. E para isso nós precisamos interpretar a palavra da forma correta, através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele gera confronto. Pode parecer difícil, e muitas vezes é contrário à nossa vontade. Mas nós precisamos investir isso, pedir ajuda ao Senhor. Mas a responsabilidade é individual. A segunda mentira que a serpente vai tentar pregar para a gente é sobre o que Deus faz. E essa é uma mentira muito poderosa. Sabe, porque talvez nós estejamos aqui e nós não tenhamos mais a noção do que Deus faz. E a Bíblia diz que Deus é justiça. E Ele executa a sua justiça, não vai executar só naquele dia do juízo, mas Ele já faz juízo hoje e já executa justiça hoje. Deus diz assim: da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerão. E o que a serpente vai dizer para Eva? Sabe, a palavra de Deus, ela é soberana. E se Deus fala uma coisa para você, é porque isso precisa ser. Não existe palavra contrária, mas a dissuasão, a mentira, ela vem dessa forma, ela vem, olha, ele falou isso, mas certamente não morrerão. E aí você começa a pensar no desfecho da história, eles morreram? Ué, mas eles não continuaram vivendo? Nós precisamos pensar de que vida ele está falando. Hoje nós temos no meio de nós pessoas morrendo. E Deus falando, certamente morrerão. Deus falou, se vocês pecarem, se vocês desobedecerem a minha palavra, certamente morrerão. Depressão, ansiedade, uma vida enclausurada, cheia de pecado, cheia de prisão. E essa figura da prisão que é muito usada sobre os grilhões que nos prendem, nos fazem às vezes esquecer de como nós poderíamos estar voando. Nós temos às vezes prisões na nossa vida que nós não percebemos mais, porque são como aquela figura do boi que foi atordoado e o sangue esvaindo do boi, sem que ele perceba, ele não sente mais nada, mas a vida, ao final, depois do processo, a vida não está mais nele. E sempre começa devagarzinho, e Deus fala, certamente morrerás. Certamente morrerás. Uma coisa é certa, Deus executa a sua justiça contra o pecado. Romanos 1 vai falar sobre a ira de Deus que manifesta contra toda impiedade. Nós podemos ver no capítulo, eu tenho repetido isso, mas eu quero que vocês decorem. No capítulo 1, ele vai colocar uma sequência ali. A impiedade. Aí, a impiedade quer dizer assim, ímpio, a pessoa que não dá glória a Deus, a pessoa que não dá atenção a Deus. E esse ímpio, depois, a sequência natural dele é a idolatria. Ele vai começar a idolatrar coisas. Ele coloca aqui a figura de como se nós estivéssemos constituindo a figura de deuses, na figura da criação.
E olha, nós sabemos que a idolatria hoje é uma idolatria que ela se traveste, né? Nós olhamos para a idolatria, é o que? É o dinheiro, é o nosso prazer. E a segunda, quando você começa a não dar mais atenção a Deus da forma que deveria, a idolatria começa a tomar conta da sua vida. E na sequência, sabe o que acontece? A imoralidade. A imoralidade sexual. E hoje nós podemos ver a figura que Paulo traça em Romanos 1 como uma realidade cada vez mais multiplicada na nossa sociedade. Homens com homens, mulheres com mulheres, em atitudes vergonhosas, diz ele aqui. Isso só quer dizer o seguinte: pessoas ímpias que começaram a viver uma idolatria e que na sequência eles começaram a ser guiados por eles mesmos, porque é assim que se dá a ira de Deus em vida sobre nós. Sabe o que Deus diz quando nós começamos a buscar o pecado? Você quer isso? Então eu te entrego a você mesmo. E o final é vergonha. Isso diz em Romanos 1. E aí você fala assim, mas como? Sabe aquele negócio que diz assim, sabe um ditado que diz: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não é isso que nós ouvimos o tempo todo? Talvez essa seja uma meia-verdade para que você não entenda a real consequência que existe no pecado. Sabe, eu posso citar Faraó. Faraó não era uma criatura de Deus, que hoje nós estaríamos dizendo assim: Faraó, vem para cá, Deus ama o pecador, Deus odeia o pecado, mas vem, se converte. E Deus fala o quê? Eu endurecerei o coração dele, até que ele foi morto e foi para o inferno. Porque quando o mar vermelho engole ele, ele vai para o inferno. Mas o juízo de Deus foi antecipado sobre a vida dele. Sabe, a rebelião de Corá junto a Moisés. E a gente muitas vezes olha essa figura e fala assim: aqueles caras, eles não reconheceram Moisés, eles não reconheceram a Deus. Eles não reconheceram a Moisés porque não reconheceram a Deus. E a terra se abriu debaixo deles, e eles foram tragados e morreram. E eles foram para o Hades. Eles foram para um lugar de sofrimento. Essa é a justiça de Deus. Deus se inflama contra o pecado, e a ira dele é uma ira poderosa. Não queira você usufruir dessa ira, porque ela já está prometida. Mas a serpente vai dizer para você: certamente não morrerás. Sabe, essa consequência não é bem assim. Talvez isso nem aconteça. Talvez, assim como os liberais, os universalistas estão pregando hoje, Deus quer salvar todo mundo. Deus te deu uma opção de você comer da árvore da vida ou da árvore do conhecimento. E a partir dessa opção, a responsabilidade é tua. Mas a justiça já está programada. A justiça de Deus é que Deus fala assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Está lá em Tiago 4:6. E às vezes a gente não percebe que a nossa vida está esvaindo e a justiça de Deus está sendo feita em vida sobre nós. Sabe, porque em Deuteronômio 28, o tempo todo ele vai falar: se atentamente ouvides a minha voz, obedeceres os meus mandamentos, abençoado serás ao entrares, abençoado serás ao saíres, todas as tuas coisas serão abençoadas. Mas se desobedecerem aos meus mandamentos, malditos sereis ao entrar, malditos sereis ao sair. Essa é a palavra de Deus que fala de justiça. E muitas vezes nós não estamos percebendo que estamos sendo enganados pela serpente. Deus diz: certamente morrerás. A ira de Deus é hoje e na eternidade. Para que a gente possa alcançar isso, eu preciso alcançar
primeiro quem Deus é e quem nós somos. Muitas vezes nós estamos pensando que nós somos uma coisa diferente do que nós somos e nós não alcançamos verdadeiramente quem Deus é. Quem é Deus para vocês? Quem é esse Deus que a Bíblia diz que criou os céus e a terra? A Bíblia diz que conduziu aquele povo pelo deserto. A Bíblia diz que Deus desceu em carne para nos salvar dos nossos pecados, da nossa condenação. Mas quem é Deus para nós? Deus é meu amigo. Deus está sempre comigo, Ele fala comigo. Isso é verdade, Ele pode falar. Mas quando Ele fala, a sua vida muda. A terceira mentira que Satanás vai tentar pregar para dissuadir você é dizer exatamente que Deus não é aquilo que Ele é. Sabe, tem um teólogo, eu estava assistindo outro dia, um debate, ele chama Sproul, né? A gente chama de Sproul, mas é Robert Charles Sproul. E uma pergunta foi lançada na mesa do debate. E a pessoa perguntava, talvez essa seja uma pergunta que muitas vezes nós fazemos ainda hoje, ou já fizemos em alguma parte da nossa vida. Se Deus é paciente e tardio em irar-se, por que a punição de Adão foi tão severa e duradoura? E esse homem, ele fala justamente isso. Para se fazer uma pergunta dessa, porque você não entendeu nem quem Deus é, nem quem você é. Porque ele fala assim, olha, Adão foi criado do pó da terra. Esse homem, ele desafiou Deus. Quando ele come aquele fruto, sabendo que Deus tinha dito a ele, não comereis, senão morrereis. Ele estava desafiando Deus. E como um homem criado do pó da terra pode desafiar Deus e continuar vivendo? Se Deus disse que ele continuaria vivendo, por que ele morreria? Por que ele continuou vivendo? Apenas pela graça do nosso Senhor. Então a graça de Deus, ela já se manifestava no início da criação. E ele, de repente, ele tem um rompante, ele fala, o que está errado com vocês? Por que vocês estão fazendo esse tipo de pergunta ainda? E ele chega à conclusão que essa pergunta demonstra o quanto a igreja não conhece o Senhor. E não conhece o Senhor porque não conhece quem nós somos. Nós fomos feitos do pó da terra, irmãos. Nós somos pecadores. Estava ali antes do culto orando naquela sala de oração e eu olhava aquele mapa mundi. E eu fiquei imaginando, caramba, não dá nem para ver o ponto que representa Niterói. E eu olhava para aquele lugar ali e eu falava assim, mas em Niterói tem tanta gente que eu não conheço nem 1/10 das pessoas. E muitas vezes eu me pego achando que eu sou o cara, que eu preciso ser, eu preciso influenciar, mas o Senhor é o cara. Ele é o Deus de todas as coisas, Ele é perfeito. Nós não temos perfeição, irmãos. Nós nos pegamos pecando o tempo todo. E se você não percebe isso, talvez você não tenha nascido de novo. Sabe? Para mim, a realização da salvação de um homem primeiro, ele reconhecer como pecador. E ele começar a se arrepender. Nós precisamos ter um arrependimento inicial. Sabe, aquele arrependimento que você fala, eu sou esse cara, pecador, do pó da terra. Uma pessoa que não vale nada. Mesmo assim, o Senhor nos amou. Enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos vida. E a vida, ela só existe em nós a partir do momento que nós nos esvaziamos de nós mesmos. Compreende? Esse é o Evangelho, irmãos.
Mas se você não teve um arrependimento genuíno, e se você não continua se arrependendo, olhando para o Senhor e vendo Ele é diferente, Ele é santo. Eu não sou santo, eu só sou santo por causa dEle. Quando eu me volto para Ele, quando eu me esvazio, eu começo a olhar para Ele e falar: Senhor, obrigado. Eu só tenho essa palavra para dizer: Senhor, obrigado. Obrigado pela tua salvação, obrigado pelo teu sacrifício, porque nenhum homem teve condição de fazer o que Jesus fez, e talvez nós não tenhamos condição nem de compreender o Evangelho que é pregado para nós. Vocês já pararam para pensar o que representa o Evangelho? Sabe, aquela pergunta que foi feita aos Sproul, ela deveria ser assim: por que a punição de Deus não foi infinitamente maior? Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para a humanidade, e todas as coisas que o Senhor faz são perfeitas. E Ele tem isso para realizar na nossa vida, mas muitas vezes nós não vamos alcançar isso, porque nós não compreendemos ainda quem Deus é. A gente acha que compreende, sabe? Teve uma vez que eu estava estudando a Trindade, e eu fui declarar para um amigo, eu falei: poxa, é difícil de entender isso, né? Ele falou: não, isso é mole, pô, isso aqui é assim, ó. Nós não temos condição de alcançar isso, porque nós não somos trinos, nós não somos perfeitos, nós não somos nem unidos entre nós. E aí Deus, um ser muito além do horizonte, como nós podemos ver lá em Isaías 6, Isaías tem uma visão do trono do Senhor, e a primeira coisa que ele faz é o quê? Ai de mim. É um profeta, um homem que já tinha dedicação ao Senhor, ele fala: ai de mim que sou pecador. Lábios impuros, falando besteira o tempo todo. Estou falando de besteira palavrão não, estou falando de besteira mesmo. Besteira, a gente às vezes está querendo dizer uma coisa, diz outra, sem sabedoria, na hora errada. Nós somos um povo de impuros lábios. Nós somos pecadores e a gente precisa entender que nós somos pecadores. Romanos 1, 2 e 3, se vocês puderem depois pegar lá e vocês vão ver, Paulo gasta esses 3 capítulos só mostrando que todas as pessoas são pecadoras, não existe um sequer. E ele começa falando no Romanos 1, como disse, né, Deus começa a se revelar em ira e se retirar das pessoas, e as pessoas, quando vivem como si próprias, elas começam a perder, e aí elas vão caindo. No final de Romanos 1, eu comecei a ler ali, é o fruto da carne, caramba, eu já fiz isso, e esse sou eu, idólatra, um cara que Deus se retirou muitas vezes, porque eu estava fazendo besteira, e Ele não estava comigo, eu tenho certeza. E quanto mais você faz besteira, mais você se afunda na besteira que você faz. E quando você vai ver, você já está perdido. E se você não voltar e você não falar assim: eu me humilho diante do Senhor, o Senhor não vai voltar para você, porque Ele se opõe aos soberbos. Se você falar assim: eu sou autossuficiente, eu faço, eu vou dar um jeito nisso, Deus fala assim: pode ir. Vai. E a Bíblia vai falar que se Deus não nos deixasse descendentes, já seríamos como Sodoma e Gomorra. Sabe, se essa fé que existe em nós, ela não for passada para os nossos filhos, o final do mundo é esse mesmo, que nós estamos vendo aí. Na verdade, o mundo que nós estamos vendo é consequência daquilo que os nossos filhos não tiveram de fé, não tiveram de legado de fé dos pais.
A tentação do homem, quando ele começa a tentar dissuadir você, de você ver a realidade sobre Deus, é quebrar a sua confiança nele. Porque se não, eu não confio nele, eu duvido das coisas que ele diz, eu começo a não ter intimidade e a minha desobediência vem na sequência. Sabe? O pecado mais fundamental é a quebra do mais fundamental mandamento. Qual é o mais fundamental mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, disse Jesus. E na lei diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não tragam seus deuses ao altar do Senhor. Não fiquem pedindo coisas para a sua carne. Tiago vai dizer isso. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem para gastar nos seus próprios prazeres, diante das suas próprias concupiscências. O resultado na nossa vida é consequência das nossas escolhas. O que nós precisamos fazer para isso é voltar, nos arrepender e entregar ao Senhor a consequência da nossa vida. E eu faço uma pergunta para a gente concluir. Como você responderia à serpente? Ou como você responde à serpente hoje, quando ela vem tentar dissuadir, sabe, sobre o que Deus disse? Nós temos ouvido tantas coisas aí na internet, né? Internet, na verdade, é a igreja que mais cresce, né? Pastores que a gente nem conhece, pessoas que cada vez mais elas se alimentam disso, que elas precisam dizer algumas coisas para monetizar, e a gente está lá pegando cortes de mensagem, para o bem e para o mal, para criticar e para talvez, cara, que palavra legal, a gente até faz isso aqui, pega um corte, lança, tentando... O intuito é bom, a gente acha que está ajudando, eu vou trazer uma parte da mensagem, só que com isso a gente deixa de congregar, a gente deixa de acolher, a gente deixa de ensinar, todas essas coisas que a gente precisa fazer dentro da igreja. E no meio disso, você começa a colher palavras só que dizem coisas boas para você, né? Por isso estão disseminados os maiores coaches dentro da igreja. A igreja, grandes igrejas têm grandes coaches, pessoas que estão aí para autoajuda. Antigamente, as mensagens, eu estava pesquisando isso outro dia, Jonathan Edwards, era um cara que escrevia, ele lia os sermões, e as mensagens eram como se fossem monografias, e as pessoas pegavam e liam as monografias para a audiência. Mas eram mensagens cheias de palavras de arrependimento, eram mensagens cheias de Deus, soberania de Deus sobre a sua vida, não soberania do homem sobre a vida. E sabe, muitas vezes a gente fala aqui sobre avivamento. Já estive pregando sobre isso, falando sobre os reis. Todo o processo de avivamento, ele precisa ser primeiro um processo de quebra de ídolos, né? Quando Josias entra no reino, ele chega, quebra todos os postes ídolos, ele começa a extirpar todos os sacerdotes, tudo. E aí vem um avivamento para a nação. E eu já falei sobre isso, a gente precisa quebrar os nossos postes ídolos, a gente precisa, na verdade, se arrepender. Enquanto nós estivermos caindo nessa esparrela da serpente, o avivamento não vai chegar, é claro. E é certo que nós dependemos do Espírito Santo também, para que esse avivamento surja. Mas nós precisamos focar numa coisa que é mais importante, a humildade. Olhar para o Senhor, ver quem Ele é, quão pequeno nós somos, e falar: Senhor, só com o Senhor eu posso ser alguma coisa. E a santidade, ela vem disso, do esvaziamento do homem. Mas enquanto a serpente estiver lançando dúvida, a queda é certa. Porque a dúvida é o contrário da fé. A fé é a certeza das coisas. E a dúvida é a incerteza.
não é bem isso que ele disse, será e tal, e a gente não... E a gente está focando numa coisa muito ruim, porque muitas vezes a gente está falando aqui, eu estou verdadeiramente preocupado com certas coisas que acontecem no nosso meio, e a gente fala sobre as fraquezas. Olha, você precisa buscar Deus, e muitas vezes eu não sei nem explicar, porque você precisa buscar Deus para largar as drogas, você precisa buscar Deus para Deus falar com você sobre as bebidas, e isso é certo, mas, sabe, a gente está tão focado nessas coisas que a gente não vê o principal, porque a tentação da serpente, ela é sobre o principal fundamento. E se você obedece o principal fundamento, as coisas da ponta, elas somem. Então, muitas vezes a gente está se cansando falando sobre problemas no casamento, problemas no trabalho, problemas, doenças da alma, sexo, ganância. E aí você se perde, sabe? Porque você só precisava buscar uma coisa: a confiança e a intimidade no Senhor. E a obediência, ela vem na consequência disso. Se eu conheço o meu Senhor, eu confio nele, e eu sei o que Ele diz, que Ele me diz a verdade, e o mandamento dele é certo, eu não vou desobedecer Ele, porque eu amo o Senhor. Esse é o foco principal que a gente precisa ter. E assim, Satanás vai tentar sempre insensibilizar nossas mentes, para depois extrair o nosso sangue. E o Evangelho, o poder do Evangelho está em restabelecer a relação de confiança e conhecimento com Deus. Saber o que Deus diz, saber o que Deus faz e saber quem Deus é. O Espírito Santo, a Bíblia diz o seguinte, que Ele quer convencer a gente do pecado, do juízo, da justiça e do juízo. O juízo chegará, a justiça é hoje, e o pecado está em nós. Nós precisamos abrir as nossas vidas para isso. E eu digo para vocês, tem logo no último versículo do capítulo 2, a Bíblia vai falar sobre o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Isso é um detalhe importante, porque muitas vezes passa despercebido. E assim que eles comem do fruto, eles fazem roupas de figueira para eles. E o último versículo que eu li foi justamente esse. Vou ler aqui de novo para vocês, o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido e comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então eles constroem folhas de figueira. O que vocês imaginam assim? 2 seres andando no meio de uma floresta com folhas de figueira penduradas, eles não estão mais nus. Mas logo depois chega o Senhor para falar com eles. E o Senhor, quando vai falar com eles, ele fala assim: Adão, onde você está? E aí finalmente Adão aparece e ele fala: olha, eu me escondi porque eu estava nu, eu tive vergonha. Então no último versículo do capítulo 2, ele fala que eles estavam nus e não se envergonhavam. E logo depois do pecado, eles estavam vestidos de folhas de figueira e se envergonhavam. E a separação de Deus, ela foi colocada. Então muitas vezes, eu queria deixar isso aqui para a gente finalizar mesmo, nós estamos tentando tapar a nossa nudez com folhas de figueira, religiosidade. A religiosidade, ela não tapa a nossa vergonha. A religiosidade, ela não reconstrói a nossa relação com Deus. Porque quando Deus chega, você está fazendo alguma coisa errada, você vai se esconder, você vai tentar desconversar, né? Não quero falar sobre isso, não quero tratar disso. E a religiosidade, são as folhas de figueira. Mas num versículo mais adiante,
Deus, por sua graça, infinita graça, Ele veste os homens com peles de animais. E fica subentendido que Deus fez um sacrifício e derramou sangue para que aquele pecado fosse perdoado e eles não morressem. Porque Deus tinha um plano para mim e para você hoje. Amém? Sabe, pensando no Evangelho, a gente tem pregado um Evangelho talvez muito ameno para as pessoas. Quando você vai tentar convencer uma pessoa aí fora, e talvez até aqui dentro, você vai falar para a pessoa: olha só, vem para cá, Jesus pode te dar algo bom. Isso aí, Ele vai melhorar a sua vida, o seu casamento. E a gente está falando isso, e isso não é em verdade. Mas o principal a gente precisa dizer: você precisa deixar a sua vida, você precisa arrepender do seu pecado, você precisa reconhecer quem você é. Sabe, a ira de Deus, o evangelho que eu falo que a gente não compreende é o seguinte: a gente olha para Jesus e vê Jesus fazendo um sacrifício na cruz, e a gente conhece todo o arcabouço romano de sacrifício, sabe? Aquelas chibatadas que eles diziam que dava 39 chibatadas, porque a 40ª significava a morte figurativamente. Aí depois ele vai carregando depois de toda a chibatada, quase morrendo, vai carregando aquele madeiro nas costas. Chega lá, as mãos e os pés são pregados no madeiro. Vergonha, castigo de bandido. E a gente olha para isso tudo, coroa de espinho, a gente fala assim: o sacrifício de Jesus estava nisso. Um sacrifício exemplar. Eu falo: o evangelho foi isso, Deus é perfeito, mas é muito pouco para você pensar que é o suficiente para você entender o evangelho. Sabe, porque muitos homens, mártires, cristãos, foram mortos assim também. Quantos apóstolos foram mortos crucificados? Mas ele recebeu a chibatada, de repente o outro não foi. Pedro pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como o Senhor. Ele entendeu quem Deus era e quem Ele era. Mas você sabe qual é o principal castigo que Jesus sofreu na cruz? É o que estava predito no Yom Kippur. Um bode indo para o altar de sacrifício, outro indo sozinho para o deserto, para morrer de isolação, sozinho. E Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque a ira de Deus, que é para ser lançada sobre todos nós, pecadores, ela foi lançada sobre Jesus naquela cruz. E por isso só poderia um homem, sendo Deus, aguentar essa ira. Por isso tinha que ser Deus naquela cruz. Porque nenhum homem tem condição de aguentar a ira de Deus. Esse é o evangelho que nós vivemos e que nós precisamos reconhecer, para a gente não cair nessa esparrela, nessa mentira, que tem tirado tantas vidas, tem levado um homem tanto à morte, mas o engano já está identificado. Vamos orar? Pai, eu te louvo, Deus, que nós colocamos as nossas vidas mais uma vez nas tuas mãos, sabendo que nós não somos. O que nós somos é porque o Senhor é, e é porque nós nos entregamos a Ti. Então aqui eu venho te pedir, Senhor, cada um
Tu sabes a vida de cada um aqui. Tu sabes as aflições, Tu sabes os enganos, Tu sabes aquilo que cada um precisa crescer e confiar em Ti. E nós declaramos em uníssono, com humildade diante de Ti: Senhor, nos salva de nós mesmos, nos salva desse mundo cruel. Nós não queremos ser como esse mundo é. A Tua palavra diz que a amizade ao mundo, a inimizade a Ti. Nós não queremos ser Teus inimigos, Pai. Nós reconhecemos a Tua glória, nós conhecemos o que o Senhor é, e nós, Senhor, confiamos em Ti, Senhor. Restabelece por completo a nossa relação contigo, Senhor, e seremos santos diante de Ti, como a Tua Bíblia promete. Em nome de Jesus, Pai. Amém.